Assim, gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre essa linha de pesquisa, já que é uma linha de pesquisa que ela está crescendo bastante no Brasil. Existe uma gama de pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora, que tem trabalhado com a questão do ensino, da aprendizagem e da formação de professores de português como segunda língua. Estou vinculado à Universidade de Brasília, ao Departamento de Linguística, Português e Letras Clássicas, e o meu intuito nesse departamento é de contribuir com algumas reflexões concernente ao ensino e aprendizagem e à formação. E hoje nós percebemos, dentro do bojo da linguística aplicada, né, não entendida mais como uma aplicação de teorias linguísticas, mas um campo de investigação disciplinar, transgressivo, híbrido, nós temos hoje despertado o interesse de vários pesquisadores que têm investigado essa esfera dentro da sala de aula. E hoje as pesquisas, pelo menos que eu tenho investigado, que eu tenho realizado, alguns estudos empíricos, estou chegando à conclusão de que existe uma possibilidade de nós pensarmos na internacionalização do português, né? Então, o que seria essa internacionalização do português? Existem vários estudiosos, né? Por exemplo, o professor Kanaviri Rajagopala, da própria Unicamp, escreveu um livro muito interessante chamado A Geopolítica do Inglês. E eu fico pensando agora a questão do português, né? Quais seriam os mecanismos para pensarmos no português como uma língua internacional? E hoje nós percebemos algumas tentativas que já estão sendo feitas com o intuito de disseminar o português, né? A própria Universidade de Brasília é a primeira universidade brasileira que tem um curso voltado para português como segunda língua. Então, essa questão da disseminação dentro do âmbito acadêmico é uma questão bastante interessante. Nós temos hoje, no Brasil, várias coletâneas de livros organizados com essa área de pesquisa, ensino e aprendizagem de português para estrangeiros. Além do mais, nós temos a CIPLE, a Sociedade Internacional de Português para Estrangeiros. Então, se nós pararmos para observar, já existe uma gama de procedimentos, de mecanismos, né, que tem pensado talvez uma possibilidade, uma tentativa de internacionalização dos estudos voltados para português como segunda língua, entenda-se nesse contexto, português para estrangeiros. Além disso, hoje no Brasil existe uma gama de livros didáticos hoje, né? Há vários projetos, até tenho analisado agora alguns livros didáticos de português para estrangeiros, têm sido utilizados no SEBS, têm sido utilizados em escolas de português para estrangeiros. Então, a minha ideia é de que o português para estrangeiros, né, ou como segunda língua, está em alta no Brasil. Com certeza, né? E isso resultou num livro seu, inclusive lançado recentemente, fazendo uma coletânea com vários autores que pesquisam língua portuguesa como segunda língua, não é isso? Fala um pouquinho desse livro para a gente, por favor. Isso, até agora, né, na editora Pontes, eu escrevi um livro, né, organizei um livro que é fruto de 2 congressos que eu realizei em Barretos, onde eu sou originalmente. E a nossa ideia era discutir não só a questão do ensino de português, mas a questão do ensino de línguas, né? E a ideia do nosso livro, o livro intitula-se O Ensino e Aprendizagem de Línguas na Contemporaneidade, Linhas entre Linhas. Então a nossa ideia no livro era discutir os procedimentos ou o complexo processo de aprender e de ensinar línguas, tentar pensar nas políticas de ensino de línguas e pensar em mecanismos para formar professores de línguas mais condizentes com a contemporaneidade. Então esse livro contou com a participação de vários pesquisadores, dentre eles vários pesquisadores da própria Universidade de Brasília, da própria UNB, e de diferentes nichos acadêmicos e científicos do Brasil. Por exemplo, contamos com a presença do professor doutor Kanaviri Rajagopala, que tentou fazer uma discussão concernente às línguas no mundo globalizado, quer dizer, o lugar das línguas estrangeiras nesse mundo globalizado que estamos inseridos. Depois, com artigos do professor Sábio Siqueira e da professora Cláudia Risdorf Rocha, pensando no inglês como uma língua internacional, é onde nós começamos a pensar em mecanismos de pensar no português como uma língua internacional. Depois, vários artigos voltados para ensino e aprendizagem, talvez os fatores implícitos e explícitos que estão imbricados nesse processo de aprender e ensinar. E a formação do professor, né? Quer dizer, não basta apenas nós pensarmos nas línguas estrangeiras, já que existem documentos que realçam a importância ou delas, das línguas estrangeiras de uma maneira geral, e pensar no ensino, mas precisamos de pensar também na formação, né? Então esse livro tenta dar essa radiografia, tentar mostrar as linhas desse processo e as entrelinhas desse processo. Essa seria a nossa ideia, né? Bacana. Então fica a dica aí da aquisição do livro. E nós temos também fotos do lançamento desse livro aqui em Brasília, também aqui no Sala, na seção Porta-Retrato. Muito obrigada, Cléber. Eu agradeço muito.